Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje vai ser uma aula falando sobre cartografia, né? Existe uma ciência, né, que estuda a, a criação dos mapas, né? Uma disciplina, uma especialidade chamada engenharia cartográfica, que é exatamente responsável por estar elaborando mapas, né? Trabalha com geoprocessamento e hoje com a cartografia mais avançada devido à utilização da tecnologia. Mas nem sempre foi assim, tá bom? Eu coloquei aqui como um sumáriozinho só para poder nortear vocês, né? O que a gente vai falar na aula de hoje, que é sobre a compreensão dos mapas, a cartografia, as projeções e os tipos de projeções que nós temos, né? E a escala cartográfica. Eu gostaria de antemão de deixar claro com vocês que para essa disciplina de geografia da SPSEX, como cai geografia geral e geografia do Brasil, eu aconselho que vocês assistam às aulas na turma da ESA, tá? Que a gente trabalha a geografia do Brasil, para nessas aulas relacionadas à SPSEX, a gente está trabalhando só com a geografia geral, sem incluir geografia do Brasil. Então, interessante para vocês seriam acompanhar as duas modalidades, tá bom? Porque se eu tiver que dar tudo de geografia do Brasil e mais geografia a nível mundial aqui para vocês, eu acredito que o conteúdo vai ficar demasiadamente grande e com isso pode ser que a gente não consiga ver o máximo de coisas até vocês fazerem a prova, né? Então, vamos começar. Interpretação dos mapas. Os mapas, eles têm uma importância muito significativa, principalmente para as provas da SPSEX, porque toda questão, por mais que não seja específica da cartografia, ela abrange mapas, ela abrange gráficos, de coloração e tudo isso. Então, a cartografia, ela permeia as questões da geografia que não necessariamente estão ligadas somente à cartografia, tá? A gente utiliza mapas, por exemplo, para falar sobre população, a gente utiliza mapas para poder falar sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Para falar sobre escolaridade, para falar sobre mulheres no mercado de trabalho. O mapa, ele pode ser usado para fazer com que as pessoas compreendam uma realidade através de uma imagem. E nesse sentido, para o mapa, você pode fazer um mapa sobre qualquer coisa. Inclusive, por exemplo, eu poderia fazer um mapa do Brasil, só o Brasil, por exemplo, falando sobre os times de futebol, aonde estão as maiores torcidas, e ser pintado com a bandeirinha daquele time. Daria para vocês poderem observar as maiores torcidas dentro do Brasil, assim como eu poderia, numa escala mundial, falar sobre as pessoas que têm acesso, que jogam videogame, por exemplo, que está relacionado ao acesso à tecnologia, né? Então eu posso caracterizar isso no mapa mundial também. Então eu posso demonstrar no mapa aquilo que é o assunto que eu desejo tratar. Então o mapa, ele não serve só para assuntos aqueles mais corriqueiros dentro da geografia. Ele pode abranger um assunto da geografia, uma análise de interpretação em qualquer aspecto sobre aquilo que o meu mapa desejar falar, tá bom? Eu, inclusive, neste slide aqui, né, eu coloquei aqui embaixo um apoio, né, nos segredos do mundo, né, 63 versões de mapas que a gente não aprende na escola. Então, o mapa mostrando várias realidades, tá, gente? E aí eu tenho, assim, várias realidades mesmo, desde a tecnologia, questão de migrantes, questão de várias coisas e outros assuntos também que eles colocaram numa leitura de mapa para a gente poder observar, né? Eu não coloquei nos slides da aula de hoje, mas quem tiver curiosidade para compreender melhor isso que eu tô falando, não deixe de entrar neste site, tá? Do apoio, tá?
São mapas muito interessantes e de temas bem diversos que muitas vezes as pessoas não veem nos livros didáticos, né? Os mapas mostrando a questão da luminosidade, de energia elétrica, os países que têm acesso à energia elétrica, de terremotos, né? Pessoas que utilizam a questão de alfabeto, de maior número de letras no alfabeto, e eles colocam isso também dentro do mapa. Então são várias coisas bem legais, tá bom? Os mapas produzidos ao longo da história sempre expressam ideias ou visões próprias de uma pessoa ou de um grupo, tá? É claro que o mapa ele foi evoluindo, tá, gente? O mapa do século XV e XVI, no período das grandes navegações, quando os primeiros mapas eram elaborados, né? E que eram elaborados sem ser nas cartas cartográficas, no papel, que eram feitos no tecido, né? Bordados, né, no tecido, eles foram evoluindo, tá? Ao longo da história, né? Mas eles vão expressar essas ideias ou visões próprias de uma pessoa ou de um grupo. Como isso, por exemplo, trazendo assim para a realidade, como que seria isso naquela época? Quando descobriram aqui o Brasil, quando fizeram um desenho do Brasil, possivelmente o desenho não era igual ao Brasil que a gente conhece hoje, né, na imagem do satélite, mas era marcado pelo pau-brasil, as pinturas que eles faziam dentro daqueles países, justamente para expressar uma visão daquilo que eles estavam vendo, porque o mapa que era feito nesse período, né, do século XVI, né, era aquilo que as pessoas viam, não tinham GPS, satélite, nada disso. Então era uma construção a partir daquilo que os olhos viam, e é claro, muitas distorções, mas eles pintavam, colocavam imagens que desse para, se uma pessoa fosse navegar para aquele lugar, saber mais ou menos o que ele iria encontrar, pau-brasil, índios e etc, etc, né? Outra coisa importante, não há um mapa que seja mais ou menos verdadeiro ou fiel à realidade. Todos eles, por serem representações, são passíveis de distorções, né? Isso quem escreveu foi um autor chamado Terry. E é importante a gente falar sobre isso porque nenhum mapa ele é 100% fiel à realidade. Ele vai ter alguma distorção. Todo mapa, não importa a projeção cartográfica, ele tem distorção, porque a Terra é um geóide. Então, quando você coloca um mapa plano, um mapa cilíndrico, enfim, você está fazendo uma distorção em algumas partes daquele desenho, né, daquela representação. Então, sempre haverá distorções, sempre, tá? Memorizem isso, porque muita gente erra isso nas questões. Para entender a linguagem cartográfica, é preciso considerar a função social do mapa, os interesses aos quais ele atende e de que forma faz isso. A Daniela Tobias que fala isso. O que ela está dizendo aqui, gente? Existe uma função social do mapa. Quando ele coloca um título ali, ele está querendo mostrar, fazer uma crítica, levar o leitor, a observação de um determinado dado. Tá? Por exemplo, um mapa vai falar sobre a questão da agricultura no Brasil. Então, qual é a função social desse mapa? Mostrar os desenhos, né, onde se localizam as agriculturas, que tipo de agricultura né, dentro do território brasileiro. Existe uma função. Toda questão que tem um mapa, seja para geografia, seja para história, não importa, parte da resolução da questão, senão a resolução da questão, estará no próprio desenho, na própria imagem, tá bom?